Essa questão aqui, ela responde uma questão de humanas que caiu na prova do primeiro dia, que muita gente não sabia. Olha só, impermeabilização das vias públicas. O que vai ganhar aí aqui, ó? Qual ação poderia mitigar efeitos danosos da contaminação dos cursos d'água em virtude da impermeabilização das vias públicas? Nas últimas décadas, a população dos centros urbanos tem requerido a pavimentação de vias públicas, visando o aumento do conforto e minimização do desgaste dos veículos. No entanto, essa melhoria da qualidade de vida traz implicações ao meio ambiente. A impermeabilização, ele repetiu já 2 vezes essa palavra, impede a infiltração da água no solo. Está explicando, então, o impacto da impermeabilização, sendo carreados, portanto, todos os dejetos e impurezas para o curso d'água. Esquece as alternativas. Pessoal, como é que se resolve o problema de impermeabilização? Qual que é a solução? Qual a solução quando eu tenho um processo de impermeabilização no solo, que chove? Qual que é o impacto principal da impermeabilização? Qual que é o problema? Eu quero que você me diga o problema e a solução. O problema da impermeabilização é o escoamento superficial. Escoamento superficial. Errar uma dessa, prova de natureza anulada, né? Escoamento superficial. Qual que é a solução? Ora, você precisa aumentar o espaço onde eu tenho solo disponível para infiltração. Então, você tem que aumentar o espaço arbóreo. Geralmente, construção de parques, né? Construção de parques, né? Você tem que aumentar ali o espaço onde você consegue ter infiltração. Muitas vezes a gente vai construir aquela calçada, né? E aí naquelas calçadas já caiu no Enem, você vai lá e coloca um espaço nessas calçadas, e nesse espaço você vai lá e coloca grama, né? Então, você vai ver naquelas calçadas que tem espaços ali com grama para que permita ali o quê? A entrada da água na infiltração do solo, né? Porque o problema é esse asfalto que causa a impermeabilização e aí dentro disso ocorre o escoamento superficial. A água bate, não consegue infiltrar no solo e ela acaba escoando. Você não tem água mais no lençol freático, é um problema preocupante, né? A água não consegue infiltrar ali no solo e isso também contribui para as enchentes, né? Lembre que caiu uma recente no Enem que envolvia lá uma análise gráfica, né, da enchente. A gente pegava uma prova assim, isso era na prova de humanas, eu acho, né? Tínhamos um gráfico, e o gráfico ele mostrava mais ou menos dessa forma aqui, né? E aqui basicamente era o quão rápido a gente tinha a água subindo. Isso envolve a declividade, envolve o relevo, mas também envolve o processo de impermeabilização da água, né? O escoamento dessa água. Se eu quero mitigar os efeitos danosos da contaminação, tá? Dos cursos de água, na impermeabilização, o que eu devo fazer? Reciclar o lixo doméstico. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Qual que é o sentido? Por que eu vou reciclar o lixo doméstico se o problema é a impermeabilização da água? Reciclar o lixo doméstico, eu vou ajudar num processo ali, talvez, de não jogar esse lixo ou facilitar o processo ali de reciclagem, né? Então, reciclar o lixo, vou facilitar para que não tenha que ir para um aterro sanitário, depois ali para o lixão, né? Separado. Então, estou facilitando o processo da coleta de lixo. Aqui eu estou facilitando o processo da coleta de lixo. Mas isso não altera o problema urbano, né? Ali de impermeabilização da água, que é o efeito danoso, né? Tem um outro impacto aqui dessa urbanização e desse desmatamento, que é a formação de ilhas de calor. Então, um segundo impacto também, né? Ilhas de calor, quando a gente tem muita urbanização e tira a vegetação nativa. Letra B, incentivar a construção de fossas sépticas, mas por quê? Isso aqui é tratamento de esgoto. Estação de tratamento de esgoto. Quando você constrói fossa séptica, você evita que, basicamente, rejeitos orgânicos, né, cocô ali e tudo mais, seja jogado nos rios, né? Então, você não joga direto, você constrói uma fossa séptica, essa fossa séptica ela vai ser levada para uma estação de tratamento, e aí você faz o tratamento para diminuir a quantidade de matéria orgânica que vai sendo jogada nesses rios. É um segundo impacto, mas não tem a ver com impermeabilização. Fossa séptica é algo mais relacionado a saneamento básico. Letra C. Difundir o uso de vasos de plantas nas vias públicas, pelo amor de Deus. O que isso tem a ver? Isso aqui pode ser uma alternativa relacionada à umidade, né? Caso eu queira relacionar, talvez, a falta de chuva, o calor que está ali, tentando colocar vaso de planta. Mas, pô, vaso de planta é algo extremamente pequeno. Eu precisaria de várias árvores, vários parques arbustivos. Pense Nova York, trazendo lá o parque gigantesco que tem lá no centro de Nova York, com o objetivo justamente de controlar, né? De ter umidade, de você diminuir um pouco a temperatura nesses grandes centros urbanos. Agora, vaso de planta não vai ter esse potencial aí de transpiração, né? Para mudar alguma coisa, né? E nem de provocar chuva. Promover a construção de parques e espaços arborizados. Perfeito. Quanto mais parques e espaços arborizados, maior o espaço que eu tenho de solo ali, né, para realmente a água infiltrar. E lembre-se que é importante que seja
parques com árvore, então não basta ter apenas um parque ser um gramado inteiro ou basicamente você colocar um solo, só terra, né? Ah, Renato, então só basta colocar terra, né? E aí a água vai infiltrar no solo, eu vou tirar todas as árvores. Não, você lembra que a árvore ela vai fazer essa fixação ali nas raízes, né? Ela consegue fixar essa água ali no solo e levar até o lençol freático. Quando você pega e tira as árvores, isso causa o quê? Erosão do solo, né? Causa intemperismo, vai fazendo desgaste daquele solo, causa lixiviação também, carrega os nutrientes, né? São outros processos aí de impactos ambientais. Então tem que ser espaço arbóreo, tem que ter parques e tudo isso vai ajudar no processo de impermeabilização, tá? Tranquilo? Bom, a letra E. Propor políticas de expansão e canalização de resíduos fluviais. Isso aqui é a pior coisa que pode ser feita. Isso aqui tem um impacto ambiental absurdo. Impacto ambiental absurdo. Canalização de redes fluviais. Muita gente no primeiro dia do Enem não sabia que canalização era um impacto ambiental. Quem sabia, só leu e marcou, né? Ficou ali, entrando ali, canalização, né, do rio. Canalização do rio é péssimo, né? Canalizar um rio é a pior coisa que tu pode fazer, né? O que é canalização do rio, Renato? Deixa eu entender o que está acontecendo. É muito simples. Deixa eu te explicar o que é uma canalização. Imagina que o ponto normal, né, do rio é ele ter algo meândrico, assim, né? O rio ele vai fazendo essas curvas aqui, né? Isso é o normal do rio. E aí, basicamente, né, o que a gente vai tendo aqui? A gente vai tendo árvores, não é? Nós temos árvores aqui, né? E essas árvores, elas são essenciais para o processo de infiltração do solo, para a proteção ali daquele rio, né? Esse é o percurso natural desse rio aqui, né? Só que quando eu canalizo esse rio, é como se eu pegasse e fizesse com que esse rio ficasse reto, né? Isso ocorre um processo aqui que a gente chama de retificação, tá? E canalização, né? É como se você fizesse como se fosse um cano, assim, você canaliza e retifica esse rio. Canalização. Nesse processo de retificação e canalização, você percebe que, para fazer isso, eu teria que, por exemplo, alterar o percurso desse rio, e para isso eu vou ter que desmatar, então eu tenho que acabar desmatando, eu faço desmatamento da mata ciliar, eu desmato a mata ciliar, e além disso, isso envolve toda a construção de cidades, né? Então eu começo a construir cidades e casas aqui ao entorno desse rio, por isso que eu estou canalizando. Porque se não fosse para construir cidades e casas aqui, eu não iria, né? Aqui eu estou colocando vários prédiozinhos, né? Vários prédiozinhos e várias casas aqui, perto desse rio. Se não fosse para eu controlar esse rio aqui, eu não precisaria canalizar ele, né? Então, por que eu estou canalizando? Porque eu não quero construir uma casa aqui, né, nessas curvas de rio, né, nessas curvas de nível que eu vou tendo aqui, né? Então, a ideia é, quando eu tenho uma enchente, muitas vezes, né, esse rio ele vem aqui com força, daí a enchente pode subir, né? Aí, às vezes, tem uma pessoa, uma casa que mora aqui, certo? Aí, quando vem uma enchente, a enchente pode vir aqui e vir para cima dessa casa. Aí, a pessoa vai lá, então eles começam a canalizar esse rio, deixar ele reto. Isso aumenta o escoamento, então um rio escoa de forma muito mais rápida, você controla ele aqui, você consegue construir mais, né? Então você consegue construir essas casas aqui, então você vai controlando esse rio, tá certo? Vai construindo rodovias aqui ao entorno, próximo desse rio, então você já deve ter visto, né? Isso, construção de rodovias, né? E no meio tem lá aquele rio que você passa, você deve pensar lá, sei lá, no rio Tietê, daqui a pouco, né? Ele tá canalizado. Você acha que o rio Tietê é retinho daquele jeito ali? Não, ele tá canalizado, ele tá reto, né? Ele tá reto. E aí, ao em volta dele tem o quê? Tem uma avenida, do outro lado tem outra avenida, vários prédios. Num processo natural, é óbvio que o rio não era reto. O rio não é reto, entendeu? É óbvio que ele tinha muitas curvas, mas ele foi canalizado, né? Foi construído daquela forma, para ele seguir basicamente uma linha reta, para ele seguir uma direção determinada. Isso facilita os processos de encanamento, porque nessa cidade eu vou precisar ter encanamento. E esses encanamentos eu vou precisar jogar aqui nesse rio. O que eu vou jogar aqui? Esgoto, né? Vou jogar aqui esgoto, estação de tratamento aqui, mas muitas vezes não tem muito no tratamento e eu vou jogar o quê? Vou jogar esgoto aqui. Então, quais são os impactos que vai ser causados no processo de canalização? Primeiro, ocorre desmatamento, e esse desmatamento deixa ali aquele solo livre, né? E aí chove e causa erosão, tá certo? Causando erosão, causa intemperismo, tá? Causa intemperismo. Causando intemperismo, esses rejeitos vão acabar escorregando, vão cair no rio, vai causar assoreamento, tá certo? Esse rio vai aumentar o escoamento superficial dele, o que não é algo muito legal, de escoamento superficial desse rio. Ali eu vou jogar vários rejeitos, várias sujeiras, aqui vai causar eutrofização. Então, o que acontece? Primeiro, ocorre aqui o escoamento superficial desse rio. Aqui, o que ocorre, Renato? Eutrofização dos lagos e rios. Por quê? Porque eu tô jogando todo o esgoto aqui nesse rio em um lugar só. Ele tá canalizado, ele tá
reto. Então é um grandíssimo impacto ambiental o processo de canalização. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.